meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 27 de janeiro de 2024. Sábado, tempo fechado aqui em São Paulo, chuva. E realmente um dia perfeito para se ficar em casa, não é isso? Mas, nem por isso vamos deixar de trazer informações que provavelmente vocês já devem ter ouvido alguma coisa em algum lugar, obviamente, mas que a gente tenta detalhar de uma outra forma aqui no canal. E eu queria dizer o seguinte: quando lá no início de janeiro desse ano ainda, a África do Sul apresentou uma denúncia à Corte Internacional de Justiça lá em Haia, na Holanda, acusando Israel de cometer genocídio contra o povo palestino, isto na faixa de Gaza, não? O presidente do Brasil prontamente anunciou seu apoio junto aos países da Liga Árabe e outros anões diplomáticos como Bolívia, Colômbia, Venezuela, ali na Malásia, que não é tão anão assim, né? Mas isto em uma ação que acusa Israel, querendo, como sempre, né, se destacar nessa iniciativa da África do Sul. O tal Luiz Inácio, antes de dar o desprezível apoio à causa, recebeu o embaixador da Palestina, Ibrahim Al-Zeben, lá em Brasília, para discutir o suposto massacre ao povo palestino praticado pelo exército sionista. Muito bem. Tentando mostrar que enquanto o Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU, conseguiu apoio quase unânime da comunidade internacional contra o genocídio na Palestina, o Luiz Inácio imaginou que isto seria suficiente para que a Corte Internacional de Justiça chancelasse o pedido da África do Sul, o que de fato não aconteceu, deixando claro mais uma vez a pequenez diplomática brasileira e a desimportância do desgoverno brasileiro na figura do Luiz Inácio, aquele que nunca antes na história do Brasil foi mais honesto do que ele. É mais ou menos isso, que a gente junta tudo para definir a pessoa, não é isso? A Corte Internacional, que é um tribunal da ONU e que julga crimes cometidos por estados, emitiu ontem, sexta-feira, dia 26, uma decisão contra o pedido da África do Sul, né? A Corte somente determinou que Israel tome medidas para que os combates não violem a Convenção da ONU contra o genocídio. Claro que a comunidade judaica condenou de forma veemente a atitude do Luiz Inácio em dar apoio à África do Sul. E mais uma vez ao Hamas, né, como de costume, principalmente depois que o desencarcerado José Genuíno propôs em suas redes sociais um boicote a estabelecimentos judeus, o que demonstra uma perseguição criminosa do chamado governo do amor. Vamos lembrar aqui que a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos anunciou ontem mesmo que demitiu vários funcionários acusados de estarem envolvidos com aqueles ataques terroristas feitos pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado. Funcionários da ONU. Devido a isto, vários países suspenderam financiamento à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos, depois que a ONU anunciou e demitiu esses 12 funcionários envolvidos nos ataques. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Reino Unido, Finlândia e outros países suspenderam a ajuda de imediato e pediram explicações à ONU sobre os acontecimentos. Já o Brasil, bico fechado, nada disse, nada falou, nada comentou. A gente sabe como funciona. Fato é que, diante de tantos descalabros diplomáticos, o Brasil, que segundo Luiz Inácio voltou a ser respeitado mundo afora, demonstra na prática uma inabilidade de países subdesenvolvidos, não somente nos exames do PISA, que aponta o Brasil entre os 20 piores na qualidade de ensino, mas também uma inabilidade política, já que por conta da péssima condição da segurança pública brasileira,
e pelo domínio do crime organizado no país, o próprio governo brasileiro já fez por merecer ser acusado no Tribunal Penal de Haia, por crimes contra a humanidade. Nem que seja a humanidade brasileira somente. Não é isso? Por outras questões, como perseguição política e a vários opositores conservadores, o atual governo já infringiu diversas regras diplomáticas, várias regras democráticas, das quais o Brasil é signatário na ONU. A perseguição não começou somente agora, e se iniciou ainda quando Jair Bolsonaro se tornou presidente da República, pois atos monocráticos da mais alta corte foram suficientes para demonstrar obstrução aos direitos democráticos de manifestação, principalmente contra parlamentares eleitos pelo povo, como Daniel Silveira, que foi preso, perdeu seu mandato político e se tornou inelegível por ter se manifestado contra a mais alta corte. Para quem não se lembra também, Fernando Francischini, deputado estadual pelo Paraná, que também se tornou inelegível e perdeu seu mandato por ter se manifestado contra as máquinas eleitorais, né? Além de Deltan Dallagnol, que perdeu seu mandato de deputado federal, tá? Muito embora eu não seja muito fã de Deltan Dallagnol, aliás, não sou fã de Deltan Dallagnol, mas sim, ele perdeu injustamente seu cargo, seu mandato. Sem contar Roberto Jefferson, que até perdeu a cabeça, mas depois de saber que ia ser preso por ter se manifestado, pura e simplesmente, e continua preso até hoje, mesmo em situação de saúde muito precária, diga-se de passagem. Além deles, evidentemente, Carlos Jordim e Alexandre Ramagem, todos eles do aspecto político contrário ao atual governo. Todos eles ou são conservadores de fato ou se parecem conservadores, como é o caso do Deltan, né, que se parece conservador. Podemos citar também, por exemplo, que os casos de dengue no Brasil têm uma explosão em 2024. E já dobrou em números o ano de 2023, no mesmo período. Aumento nos casos de morte estão ocorrendo em meio ao anúncio do governo federal de que o número de doses da vacina da dengue só dará para imunizar, no máximo, 3 milhões de pessoas este ano inteiro de 2024. A nova vacina, que se chama Qdenga, deve ser isto, contra a dengue, começou a ser aplicada este mês no Brasil em clínicas e laboratórios privados, não é pelo SUS. Embora aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desde março, não será disponibilizado no Sistema Único de Saúde e nem incorporada ao calendário nacional de vacinação, pelo menos até 2025, vejam só. Essas são informações do próprio Ministério da Saúde. O Ministério também quer dar prioridade à produção nacional da vacina da dengue. Só que a versão nacional, que está sendo fabricada aí pelo Butantan, está sendo desenvolvida pelo Instituto desde 2009. E ainda não tem prazo de liberação e utilização, já que ainda não teve pesquisas concluídas. Agora, em 2024, o acompanhamento clínico e testes poderão até serem submetidas à aprovação da Anvisa. Se for aprovada pela Anvisa, a vacina poderá então ser disponibilizada em 2025. Porém, pasmem, senhores, também quem quiser ser imunizado vai ter que desembolsar nos sistemas privados um valor entre R$ 300 e R$ 500 por injeção, sendo que, segundo a tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o esquema de vacinação é composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses. Ou seja, se for aprovada pela Anvisa, poderá ser aplicada até 2025 e assim mesmo em setores privados. Quem for tomar a vacina terá que desembolsar por 2 vezes um valor entre R$ 300 e R$ 500. Então a pergunta que eu faço é o seguinte:
é a seguinte: será que já não podemos chamar o Luiz Inácio de exterminador do povo brasileiro? De responsável por milhares de perdas de vidas que já estão acontecendo e acontecerão muito mais até lá? Será que ele não pode ser responsabilizado por não termos vacinas prontas e suficientes para imunizar a população? Por que ele não importa, não manda fabricar lá na China, que nem fez o Dória, chega aí no avião, os containers de vacina do Dória? Por quê? Vamos levar à Corte Internacional de Haia o nome de Luiz Inácio como um exterminador? Não posso falar a palavra? Não, a palavra aqui é complicada, mas contra o ex-presidente a imprensa enchia a boca para chamá-lo de genocida. E agora? Claro que a imprensa agora está quietinha, porque ela certamente, esta sim, está sendo imunizada com milhões de dinheiro público para passar o pano no Luiz Inácio, que não para de falar bobagem e quebrar a cara. Então, meus amigos, é como se tivesse sido um resumão, mais ou menos, de outros assuntos que aconteceram essa semana e que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, evidentemente, né? Que vocês convidem seus amigos para assistir o Terra Brasilis News, comendo uma macarronada, não é isso? Nesse frio de São Paulo, nesse tempo chuvoso. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês deixem os likes. E quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deem uma força ao Terra Brasilis News. E quem quiser colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.